Olá, a partir de agora você acompanha o podcast Incocast, o podcast do setor imobiliário que fala de inovação, tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social. Por aqui passarão os personagens que estão escrevendo suas histórias no desenvolvimento na área de atuação do Grupo Inconil. Quem me acompanha nessa jornada de informação é o CEO do grupo, Pedro Paulo Ferreira, que é engenheiro e trará a cada tema que abordarmos aqui o contexto dos negócios. Oi, Pepe. Tudo bem, Paulo? Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje, em família, um momento especial para todos nós. Parabenizar toda a equipe aí pela organização do evento, nosso primeiro Incocast, Então, um momento muito importante para nós da Inconil. Momento nós estamos aqui em família para compartilhar aí. Literalmente, Literalmente em família. Um momento muito gostoso que nós estamos aí para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco das nossas expectativas e perspectivas aí para o mercado de Uberlândia. Prazer, Paulo. E ela já apareceu, sempre contextualizando a influência do setor imobiliário, da construção civil com a nossa vida cotidiana, o papel social desse segmento que é o termômetro da economia, a Amandinha Pina, que é filha do Paulo e da Cárita, irmã do PP, e da Ana Flávia, mãe da Chloe, mulher do Tom, já atuou na empresa do pai por mais de 10 anos e hoje empreende no setor imobiliário de renda residencial com a Belong Stay e também no setor de tecnologia na empresa americana Bill Bounder. Beach Bounder. The books on the table. Não bastava isso, também atua como CFO e conselheiro do Grupo Inconil e também é fundadora da Professos, que é uma ONG que atua na área de educação. Muita coisa, né, Amanda? Ai, nossa, e depois eu vou falar um pouquinho, Assim, quanto mais disciplina e foco a gente consegue fazer mais coisa, Então, muito obrigada, Paulo, pelo convite, Pepezinho, meu pai também, uma honra estar aqui com vocês. E você, Paulo, que é um grande comunicador para a cidade e um exemplo aí para todos. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Vamos fazer bora lá. Um Incocast ser interessante e sempre útil para quem está assistindo, Se Deus quiser, vai ser E a assim. gente começa o Incocast agora e o nosso primeiro convidado é empresário, engenheiro, administrador de empresa e liderou uma das maiores companhias de construção do Brasil. E ele já está chegando aqui. Ele começou essa jornada com uma pequena construtora, ainda com 20 anos de idade. Aos 26 anos, ocupou seu primeiro cargo público e, desde então, foi picado pela mosca da política. Foi secretário municipal da Indústria e Comércio de Uberlândia na gestão do prefeito Vigílio Galassi e hoje, aos 58 anos, é vice-prefeito na gestão de Odelmo Leão. Filho de caminhoneiro, pai de um engenheiro, de uma médica e de uma economista e internacionalista, ele é marido da dona Cárita Pina. Nós damos boas-vindas ao Paulo Sérgio Ferreira em nosso Incocast de hoje. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com você, com meus 2 filhos aqui, que para mim são um orgulho, o Pepezão do paizão e a Amandinha, nenenzinha do papai. Florzinha do papai. Então, hoje nós estamos aqui num papo que vai ser bem aberto, porque estamos em família, Exato. E a gente começa falando de empreendedorismo e vida pública. Você, a gente citou aqui no começo, foi gestor de uma empresa que esteve entre as maiores do Brasil. Marcas que hoje são muito ainda lembradas em Uberlândia, top of mind, e foi para a política. A política é tão bom assim que largar uma carreira de sucesso dessa no empreendedorismo, na engenharia e ir para a política? Paulo, eu vejo assim que são ciclos da vida da gente. Eu tive meu ciclo da minha infância e da minha adolescência, onde eu vivi com os meus pais. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira. Vivi uma vida de muita dificuldade, de insegurança para a família. Meu pai viajava, ficava muito tempo fora, minha mãe ali muito nervosa com os 3 filhos que ela tinha que criar. Então, assim, e eu sempre pensava em cuidar do meu futuro. E, muito novo, entrei na faculdade de engenharia, me formei e, antes de formar, montei a minha empresa. Eu sempre gostei de arriscar. Eu sempre pensei que é melhor você fazer e poder errar e com esses erros você seguir em frente do que você não arriscar. Então eu tinha praticamente, antes de eu formar, eu tinha um emprego garantido e eu decidi montar a minha empresa do zero. Compramos um terreno à prestação, fomos fazer casas financiadas em nome do comprador. Você estava na faculdade ainda? Eu estava na faculdade ainda. Sempre pensei também não só na minha atividade profissional, a minha empresa, mas pensando na sociedade, na comunidade.
Na época fundamos o Sinduscom. Aí eu fui convidado para ser o presidente da FIENG regional, cuidava do SESI, do SENAI, formação profissional, e diretor da CIUB. Com isso, eu muito novo, até bem mais novo ainda do que o Pedro, eu comecei a me interagir na sociedade. O seu Virgílio era prefeito, viu aquele jovem criando o Sinduscom, a presidência da FIENG, me chamou para ser o secretário de Indústria e Comércio. Foi aí que eu despertei para a política. Na verdade, eu te confesso que eu, enquanto aluno da Universidade Federal de Uberlândia, enquanto estudante, eu não tinha despertado para as questões políticas, para as questões de cuidar da sociedade. Foi aí que eu vi o quão é importante a política na vida das pessoas. Aí eu comecei a me interessar e hoje eu faço a política com o propósito de melhorar a vida das pessoas. Então, há 6 anos, praticamente, eu estou dedicando à política. Estou com o prefeito Odelmo há 4 mandatos, desde o primeiro dia do primeiro mandato. Ajudo a conduzir o destino de Uberlândia, a gerir a gestão da administração pública. Há 2 mandatos estou como vice-prefeito. Eu me sinto honrado porque eu tenho condições. Eu tenho 3 filhos, cada um cuidando da sua vida, das empresas que nós criamos, e eu posso me dedicar à política, que é uma coisa que eu amo fazer. O Pedro Paulo lançou o empreendimento do Ecopark, que ficou pronto. Alguns exemplos. O exemplo ele deu lá. Ele fez uma pista de skate lá. O Ecopark, por exemplo, a gente tem 3 praças centrais, onde toda a comunidade, todo o bairro está integrado, usufruindo, né, dessa estrutura que nós fizemos, entregamos. Então, por exemplo, lá hoje tem quadra poliesportiva, pista de skate, academia ao ar livre, quadra de basquete. Então, a comunidade está usando o local. Há 30 anos, tudo isso era obrigação da prefeitura, né? Agora não. Agora hoje passa, cria valor para quem está loteando, né? Exatamente. Exato. E hoje, Paulo, na Inconil, assim, nos nossos empreendimentos, a gente sempre procura inovar. Por exemplo, o empreendimento nós estamos em parceria com a Hausi, que é uma empresa de São Paulo, que está vindo para Uberlândia através dessa parceria conosco. Nós lançamos o primeiro empreendimento em parceria com eles agora recentemente. E a ideia da Hausi é ter a moradia por assinatura. Então, e a ideia deles foi trazer o nosso empreendimento para ser um empreendimento conectado e funcional com as novas oportunidades, né, do mercado da construção civil. Então, por exemplo, a Hausi, ela fez toda a parte de consultoria na parte de projeto, né, de interiores, da área comum, para trazer ali um mercadinho, academia, a parte também do House Decor, que é a parte de decoração. O investidor, por exemplo, compra 5 apartamentos. Se ele já quiser fechar com eles para poder entregar o apartamento mobiliado, eles podem. Então, hoje o cliente ele não tem dor de cabeça. Eu vou contratar um arquiteto, um marceneiro. Não, eles entregam já chave na mão, o apartamento pronto, e depois do apartamento pronto, eles fazem a gestão das unidades para locação. Então, hoje, o nosso cliente ele não vai ter essa dor de cabeça, entendeu? Que muito hoje tem, até hoje no mercado, tem muitos problemas quanto a essas questões. E o outro projeto inovador também é o WTC, por exemplo. O WTC, nós vamos ter o Business Club, que a ideia do WTC, do Business Club, é fazer com que as empresas que estejam ali dentro do WTC estejam conectadas com empresas do mundo todo. Então, da importância desse relacionamento e gerar oportunidade de negócio que as empresas estejam ali. Então, Uberlândia sai na frente com um empreendimento desse. Por quê? Porque as empresas que estiverem lá dentro, ela vai ter oportunidade no mundo todo. Então, vai abrir o leque para a empresa que estiver lá dentro. E hoje, então, o WTC não é igual a um empreendimento comercial qualquer. Por quê? Porque nós vamos ter o Business Club. E outra inovação que nós estamos trazendo também, que meu pai falou no início, é do Senior Living, né? Que a ideia é fazer a moradia para as pessoas de terceira idade, né? A ideia de trazer ali um lugar mais agradável, com mais facilidades para o idoso, porque a população, a cada dia que passa, ela se torna mais idosa, né? Hoje, a cada dia que passa, o jovem hoje, ele está tendo um filho e olha lá. Né? Então, às vezes tem um cachorro em casa. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Exatamente. Então, assim, a gente está procurando sempre trazer as novas ideias, né, para a população de Uberlândia.
O tema agora é família. Né? A gente está aqui nesse primeiro episódio, para quem não percebeu ainda, né, que o Pedro e a Amanda são filhos do Paulo Sérgio, né? Estão aqui. Como é que você vê a entrada dos seus filhos, inspirados aí também pelo relacionamento, no mercado que você atuava? Eu fico feliz por eles terem escolhido. Não foi nada forçado, eu nunca falei para o Pedro, faz engenharia, ou para a Amanda fazer relações internacionais ou economia, ou para a outra fazer medicina, nunca influenciei. Eu e a Carta sempre estimulamos a eles fazerem a vocação que tivesse no coração e na vontade deles, no propósito de vida deles. Agora, os dois atuando no mercado imobiliário é muito bom, eu tenho assistido eles praticarem no mercado imobiliário, eu tenho ficado muito feliz, cada vez, inclusive na apresentação que teve do lançamento do Solé, eu fiquei muito orgulhoso da Amanda e do Pedro Paulo terem idealizado o evento e ter sido um sucesso. Eu vejo assim que eles estão muito melhores do que eu pude fazer. Eu acho que a gente vê os filhos superando, é muito bom. Então eu fico feliz de vê-los. O MC eu entrei também, foi por inspiração da Ana Flávia, que é médica. Eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa na área de saúde, foi por isso que eu entrei. Foi ao contrário, ele é quem sabe o que é influenciou. Ela que engraçado, me influenciou. Sabe o que é engraçado? Por exemplo, o PP, desde pequenininho, a gente sabia que o PP ia seguir os passos do meu pai. Então, desde pequenininho, sabe, nossa, ele vai ser engenheiro, ele vai ter a construtora dele, etc, né? Eu, por exemplo, eu não estava pensando em seguir esse caminho. Então, eu fui fazer faculdade fora. Depois de um tempo... Porque ela morou nos Estados Unidos, um ano que ela voltou com essa ideia de... Né? Aí eu fui para a faculdade, etc. E depois que eu fui voltar, aí eu trabalhei no mercado um tempo, fui trabalhar com meu pai e me apaixonei. E aí eu me apaixonei pelo mercado imobiliário, porque assim, durante a faculdade eu pensei que eu ia trabalhar fora, eu já estava pronta para pegar as malas para ir para Hong Kong, para você ter ideia, no lugar que eu estava trabalhando. Mas aí surgiu a demanda, né, da gente estava fazendo obra lá em São José dos Campos, e eu comecei a trabalhar com ele e me apaixonei. Né? Me apaixonei pelo mercado imobiliário, me apaixonei pelos ups and downs, né? Porque a gente sabe que empreender não é fácil, né? Difícil. E eu acho, Paulo, que essa questão de você acostumar, tá com meu pai toda, assim, desde pequenininha, né? A cultura do trabalho, a cultura de você se esforçar. Tinha finais de semana que ele ficava trabalhando. Então, assim, a gente tem que saber que tem épocas que a gente vai se esforçar muito mais, mas depois a gente vai ter um benefício lá na frente, né? Então, eu agradeço demais a ele, né, por essa cultura da disciplina que eu te falei, né, porque é isso que faz a gente, nos motiva. Nunca foi obrigatório seguir tal coisa, mas acho que a cultura do trabalho, a cultura de você tentar fazer diferente, a cultura de você sair da cadeira e tentar fazer a sua parte, entendeu? Então, eu agradeço demais. Assim. Não influenciou, mas inspirou. E você, Pedro? Foi seguindo o que você via no dia a dia que... Eu sempre me inspirei no meu pai, né? Logicamente que a família, né, a união é a base de tudo, né? Então, minhas irmãs também me influenciaram de certa forma. Minha mãe, como uma pessoa controladora, também organizada com as coisas dela. E minhas irmãs como referência, né? Minha Amanda, sempre muito inteligente, sempre a menina do mundo, né? Morava fora e sempre mercado financeiro, muito dinâmica. E a Ana Flávia, muito inteligente, né? Sempre a melhor da sala, entre as primeiras, e sempre estudando muito. E isso, de certa forma, me influenciava, né? Porque, pô, minha irmã, primeira da sala, eu tenho que A régua tá alta, né? A régua tá A régua tá alta aqui. Então é isso, né? Eu acho que é uma união, né, de forças que fez a gente, né, ser um pouquinho do que eles nos ensinaram, né? A gente está aqui falando muito dos filhos, né? Agora vamos passar. Você casou com a primeira namorada sua, O amor da minha vida. Dona Carita, né? E ela deve estar nos assistindo. Espero que ela dê um joinha aí depois dessa resposta, né? Que eu vou te perguntar. Mas vamos à pergunta. Vida de empresário, fez 2 cursos, criou os filhos, entrou para a política, rotina de um prefeito de uma cidade como Uberlândia não se espera que seja fácil, ainda mais uma cidade que está se projetando para 1,5 milhão de habitantes. O que ela acha desse seu envolvimento com a vida pública?
Olha, Paulo, eu estou até surpreendido que hoje a Cáritas está me acompanhando tanto na vida pública. Ela mudou, né? Ela teve uma fase que ela era muito... A mosca picou a dona Cáritas. Ela também, porque ela era muito restritiva à questão política, ela não queria que eu continuasse na vida pública, achava que nós tínhamos que cuidar mais da família, dos negócios particulares. E isso, com o tempo, eu acho que quando eu fui eleito vice-prefeito junto com o Odelma, ela foi enxergando essa vontade que eu tenho, esse amor que eu tenho por fazer a política do bem, e ela foi integrando. Hoje, para você ter uma ideia, ela vai comigo nas reuniões, ela participa, ela viaja comigo para as questões políticas. Estivemos recente em Belo Horizonte, em Brasília, e ela está assim, eu sinto que ela está fazendo isso com muito carinho. E eu quero destacar aqui o papel muito importante e preponderante da Cáritas na formação dos meus filhos e da minha vida profissional. Tudo que eu tenho hoje eu devo muito a ela. É o que ela participou, o que ela foi, o que ela é, o exemplo que ela deu e assim o exemplo de amor, não só por mim, mas por toda a família. Ela sempre foi um exemplo de amor. Se eu fosse resumir aqui o que a Cáritas representou na minha vida, ela representou tudo. E principalmente o amor que fez integrar essa família e nós vivermos unidos. Você começou a empreender muito jovem, né? E conciliando ali até 2 faculdades. Um momento que teve 2 faculdades. Hoje a gente tem aí os jovens de hoje, com internet, muitas facilidades, rede social, já é difícil levar hoje com tudo que a gente tem de facilidade. Naquela época que você empreendeu, como é que você conciliou 2 cursos, esses relacionamentos, esse associativismo que você atuou? Como é que era o seu dia? Como é que era o dia do Paulo Sérgio para conciliar isso tudo? O Paulo, era muito difícil. Eu diria que a melhor coisa que a gente tem que ter na vida é disciplina. E eu sempre procurei não só falar isso para os meus filhos, mas também dar o exemplo. E na minha casa, sempre nós fomos muito disciplinados. Eu tinha hora para tudo. Pra você ter uma ideia, quando eu fazia engenharia, eu não era casado ainda, eu fazia engenharia de manhã. À tarde, eu fazia estágio numa construtora grande em Uberlândia durante 4 horas. E à noite eu fazia faculdade de administração de empresas. Então, meus finais de semana eram estudando. Você imagina o tanto de prova que você tem. Então, é muito difícil. E quando eu fui tomar a decisão de ser empreendedor, eu tinha praticamente um emprego garantido na construtora que eu fazia estágio já há 3 anos e meio. Então, foi uma decisão difícil, mas meu pai, que era caminhoneiro, ele me ensinou uma coisa importante. Olha, vai trabalhar para você. Vai você... correr os riscos, quanto maior o risco que você correr, maiores são os lucros que você pode obter. Então, eu, com a visão do meu pai, que era caminhoneiro, eu tomei essa decisão. E o que eu procuro passar para a minha família, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, é essa determinação e disciplina. Eu fiz 2 faculdades, me formei, nunca levei um pau na faculdade, e a minha esposa também sempre foi muito disciplinada, ela fez 3 faculdades. E a gente em casa sempre tinha horário para tudo. Tinha horário para estudar, eu tinha horário... Quando faltava um professor na escola, só para dar um exemplo, em vez de eu ir lá para a porta da sala, ficar conversando com os amigos, eu ficava estudando uma matéria de uma prova que eu tinha daí a 3 dias. E eu vejo na minha casa, é assim também, meus filhos fazem a agenda. A Amanda tem um jeito, até quando vai viajar, ela sabe até a roupa que ela vai usar, cada dia ela coloca. O Pedro Paulo, da mesma forma, tem a sua agenda. E a outra filha minha, que é a Ana Flávia, da mesma forma, que é médica. Então, assim, eu acho que esse espírito eu consegui passar para meus filhos através do exemplo. Disciplina influencia também. Nossa, então. gente, eu ia falar isso, assim. Eu falo de 3 fatores, Paulo, que meu pai, assim, influencia a gente, e acho que acompanha a gente no dia a dia, tá? Disciplina. Gente, disciplina te liberta, tá? Olha a palavra, disciplina te liberta. Quando você tem disciplina, você faz o que você quer, você faz as coisas acontecerem. Eu não quero vir no discurso de meritocracia, tá? Porque, assim, não acredito nele. Porque muitas pessoas não são tão privilegiadas igual eu e o Pedro Paulo, né? Então, eu e o Pepe, a gente está saindo de um patamar, chegando num tal. Outras pessoas não têm os mesmos recursos que a gente, né? E vai ser muito mais difícil para elas chegarem lá. Mas o que eu sinto? Quando você tem disciplina, você tem tempo para fazer outras coisas. Então, por exemplo, quando você tem disciplina,
você acaba não fazendo as coisas e acaba virando um ciclo. Você não faz, e você fica com o peso na consciência. Nossa, eu não fiz aquilo. Agora, quando você tem disciplina, você faz tudo. E as pessoas de mais sucesso que eu conheço são pessoas super atarefadas. Isso não só de sucesso na vida financeira, na vida profissional também, né? Em vários aspectos. Então, assim, quanto mais sucesso, é incrível. As pessoas são muito atarefadas. Então, eu falo que foi a disciplina, que é acho o maior exemplo que meu pai trouxe pra gente. Outra coisa, ata de reunião. Gente, é assim, reunião, Paulo, diariamente ou semanalmente, sempre tem ata. Então, isso faz você ter metas. Então, assim, quando você tá na ata, escrito o que você vai ter que fazer, os seus to-dos, você acaba cumprindo as suas metas, isso diariamente. Então, assim, ata de reunião, para mim, é uma coisa que eu e o PP a gente leva no dia a dia, né? Todas as reuniões que nós participamos, em casa também, tá? Em casa, por exemplo, tem algum alinhamento com relação à velhice dos meus avós, né? Meu pai e as irmãs dele se reúnem, colocam metas para cada um, quais as suas responsabilidades. Eu acho assim, isso é gestão, isso você faz as coisas acontecerem. Então, eu acho assim, disciplina, né? Atas de reunião e follow-up e feedback. Follow-up e feedback. Follow-up e feedback, assim, é importante. Follow-up é acompanhamento. Feedback é dar retorno. Então, assim, meu pai, que tem várias empresas, e é um cara que está na vida pública, ele dá retorno em todos os e-mails e todos os WhatsApps. Assim, é insano, porque ele é rápido nos retornos. Eu acho uma falta de respeito. A pessoa te fazer um pedido, fazer uma comunicação, interagir com você, e você desprezar aquilo como se você leu e pronto. Não, você tem que dar o retorno, né? E eu fico irritada, assim, quando você está trabalhando com uma pessoa e fala, nossa, eu não tive tempo, ela não teve tempo de fazer tal coisa. Eu vejo também, Paulo, da importância hoje, né, eu vejo isso muito dentro da empresa, né, os colaboradores, da importância da proatividade e dentro da empresa, de você pegar, assumir sua responsabilidade e fazer. Não ficar julgando, né? às vezes, o poder público, ou a certa entidade, ou certa pessoa, ou o amigo do lado, né, do trabalho. Ah, ele não me ajuda. Não, vamos lá e vamos fazer. Vamos chamar as pessoas certas e vamos botar para fazer. Da importância disso. E do jovem também hoje dentro da empresa, eu vejo que o jovem é muito imediatista. Né? Ele não pensa, às vezes, na questão do resultado a médio e longo prazo. Ele sempre pensa no amanhã. Né? Não pensa no futuro. E da importância muito que o meu pai passou para nós, da gente construir o agora para fazer o futuro, né? Não pensar só no agora. Né? Então, essa é a dificuldade. Pensar a longo prazo, né? Pensar a longo prazo, E eu vi meu pai falando também, minha mãe fala muito geralmente, quando eu era pequeno, eu ficava muito atento aos acontecimentos, né, as atividades do meu pai. Quando eu tinha 10 anos de idade, posso falar desse caso? Eu vou falar porque eu participei desse caso. Meu pai, ele estava tendo uma reunião e aí ele fez uma anotação para ligar para alguma pessoa. Só que aquilo ficou esquecido. E o Pedro Paulo estava ali. Na época era uma empresa que viria para Uberlândia, que na época eu não sei se era o Habib's, estava vindo para Uberlândia, era o Burger King. Burger King. Estava vindo para Uberlândia, ele estava com as tratativas, né, de trazer o Burger King para cá e ele tinha anotado. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Pepe tinha 7 anos de idade. 7 anos. E aí certo dia, né, eu fui lá e estava com aquilo na minha cabeça, eu fui e deixei anotado pro meu pai na beira da cama dele, né, em cima do criado. Pai, você esqueceu de ligar. Para ele poder lembrar no próximo dia que eu estava muito ansioso, né? Aqueles acontecimentos me deixavam muito ansioso. Eu via também que desde sempre, e hoje eu faço muito isso, meu pai sempre pegava o papelzinho, anotava tudo que ele tinha para fazer, ele anotava as responsabilidades, né? O que ele tinha que dar. Ele e minha mãe, os dois, né? Sempre foram assim. E até hoje ele me transmitiu muito isso, né? No meu dia a dia eu sempre anoto tudo. Eu vejo assim, eu falo isso muito na empresa também, né? Para as pessoas. Cada um tem sua forma de se organizar, né? Então, eu tenho minha forma, minha irmã vai ter a sua forma de um jeito. Então, cada um se organize da forma que seja melhor para você, que seja através de uma agenda, que seja através de um iPad, se você for mais tecnológico. Enfim, tem várias formas de se organizar. Mas que se organize, né? Que coloque metas e responsabilidades para você poder cumprir, né? Com aquele combinado seu. Então é isso, eu acho que diariamente é o aprendizado, né, que a gente tem, e eu procuro também
transmitir isso também para a minha equipe, né, para os funcionários, para a gente poder disseminar isso e colocar a empresa para andar, porque a cada dia que a empresa cresce, né, as responsabilidades aumentam, os desafios aumentam. E ninguém faz a empresa sozinho, o que faz a empresa são as pessoas, né? Então, que cada um possa, né, trazer isso para dentro, né? E aí, a gente tem hoje pela literatura, pela própria ciência, que a questão da rotina é bom para a memória, autorresponsabilização, isso tudo você fazia com eles. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Tinha ata quando levava bronca também em casa? Na verdade... Tinha ata, Paulo? Na verdade... Não tinha. Não, ata não tinha. Ata não tinha, mas assim, em casa... Peso da consciência tinha. Se você não fizesse, a gente ficava com medo de desapontá-los, entendeu? Porque assim, meu pai nunca foi assim, meu pai e minha mãe ficava cobrando para estudar todo dia, nunca foram pais assim com a gente. Porque essa rotina gera... Mas é exemplo, normal, é o exemplo. Tipo assim, não é você mandar seu filho ler. É se você ler, você vai seguir aquilo, entendeu? Eu acho que é mais pelo exemplo do que por mandar, por ficar no pé, etc. Entendeu? A vida é feita de exemplos. Porque esse exemplo que o Pedro conta é um exemplo muito interessante de com 7 anos você ter exercitado a memória, né? Sim. Você estava com uma memória de um fato porque você já vinha exercitando. E uma criança preocupada com o negócio do pai. Porque ele sabe que os negócios prosperando, a vida dele vai ser melhor, a vida dos filhos vai ser melhor. Eu acho que as crianças têm que ter essa consciência. Se os pais, a família, tem que ter uma estabilidade também, não só emocional, espiritual, mas financeira, porque isso dá o que? Garantia. Eu procurava transferir isso para eles, porque eu não tive isso quando eu era criança. Então eu tinha uma preocupação muito grande. Eu quero falar também, Paulo, aproveitar que nós estamos aqui no podcast muito informal, e falar de um outro fator que me marcou muito, tanto a Amanda, muito dedicada, e a Ana Flávia também, mas o Pedro Paulo, em especial, na época, ele, criança, 10, 11 anos, ele tinha a senha do meu e-mail, ele entrava, todos os dias ele entrava no meu e-mail, para saber que e-mail que eu tinha recebido e o que eu respondi. E quando às vezes eu chegava à noite para jantar, eu sentava com eles jantando, a gente conversando em família ou no final de semana, o Pedro Paulo às vezes perguntava algumas coisas, como é que esse menino está sabendo que eu estou fazendo esse tal negócio? Porque eu sempre fui muito de negócio, eu sempre fui muito comercial, eu sempre gostei muito de envolver a cidade de Uberlândia, eu conheço tudo aqui. Eu fui formado aqui, assim, conhecendo cada canto da cidade. São 37 anos de trabalho, conhecendo tudo, cada bairro que surgiu. Então, eu era muito dinâmico. Então, as pessoas me consultavam muito. E ele consultava esse e-mail. Quando eu via na conversa com ele, com a Cárita, com os meninos, com a Ana Flávia, com a Amanda... Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, dava sugestão, perguntava uma coisa, que sempre ajudava a gente, né? Mostrava interesse. Eu nunca pedi para ele fazer isso. E gera diálogo em família, né? É isso que eu estou te falando, é o exemplo, entendeu? Exatamente. É o exemplo. Porque algumas pessoas podem olhar assim, nossa, que coisa mais regrada. Mas, na verdade, você está gerando ali diálogo, está gerando interesse... Né? O pai relacionando com o filho, com a mãe, com os irmãos. Exato. Isso, muitas vezes, passa batido por quem olha algo só pelo ponto de vista da rotina. E a rotina, a gente sabe que... E hoje, um dos grandes problemas que tem hoje, Paulo, em famílias, é a questão da sucessão, né? A gente ouve muito isso de amigos nossos, né? Pô, eu não tenho um sucessor, eu não tenho um filho que, às vezes, se engaja, se tem interesse, que... coloque as coisas para andar, isso é um problema muito forte hoje nas famílias, né? Então, eu procurei, assim, desde pequenininho eu lembro que eu ia para a consultora do meu pai, às vezes no meu tempo ali vago, né? Às vezes eu estudava à tarde, às vezes de manhã eu ia... Na escola, às vezes a fantasia dele era um capacete e uma botina, quando tinha que fantasiar na escola. Ele fantasiava de engenheiro. Mas estava mais prático, né? Estava mais prático, estava em casa eu ia lá para a consultora, meu pai tinha a mesa dele, eu ficava no sofá vendo ele trabalhar, às vezes ficava do lado dele na reunião para ouvir as coisas, eu tinha interesse, né? Desde pequeno. E eu nunca tinha dúvida do que eu queria para a minha vida, né? Eu sempre tive meu pai como referência, né? Sempre pensei em fazer engenharia na época ali do colegial, né? Uma época muito difícil da nossa vida, que a gente passa por muitas incertezas, mas eu continuei firme no meu propósito, né? Que eu sempre tive, em seguir os passos do meu pai. Até na época eu lembro que minha mãe, ela colocou eu e minhas 2 irmãs, na época ali do 3º colegial, na terapia de orientação profissional, para ver se realmente era aquilo que a gente queria na vida. E foi importante para mim, né? Porque eu fui lá e, além do que eu estava numa época também, 3º colegial,
totalmente indeciso, né, assim, do que eu poderia, com as oportunidades que eu poderia ter, né, a respeito da minha faculdade, mas ela me ajudou muito e me orientou também a questão, porque sempre quando eu fui jovem, eu pensava, vou ter que fazer a faculdade em Uberlândia, né? Eu sempre pensava, eu tenho que fazer igual meu pai. Não, ela foi e abriu minha cabeça para outras possibilidades. Por que não você, às vezes, fazer uma faculdade em São Paulo, né? Ter a oportunidade de, às vezes, trabalhar no mercado diferente? Isso foi muito bom na época para mim também. E né? ele viveu uma ansiedade quando ele estava formando de querer trabalhar logo e vir para Uberlândia às vezes. E uma coisa muito importante, eu convivia com as grandes empresas de Uberlândia que já tinham uma governança, já tinham uma forma de sucessão familiar. Eu convivia muito com esses consultores, conversava muito, ouvia muito, participava de palestras, eu fiz MBA em gestão empresarial também. Eu sempre procurei me atualizar aqui e no exterior. E uma das coisas importantes que eu vi é que o sucessor ou as pessoas da família não pensassem só na empresa da família, que elas tivessem uma experiência fora. E a primeira coisa que nós combinamos, nós acertamos, eu com o Pedro Paulo, é que ele não viria trabalhar na empresa imediatamente quando ele formasse. Então ele ficou 4 anos em São Paulo, ele trabalhou 2 anos no Alphaville, foi a grande loteadora na época, e mais 2 anos numa empresa gerenciadora de obras e construtora. Eu falo assim, se eu não tivesse... Que deu uma visão lá fora, porque geralmente o filho vem para dentro da empresa, a Amanda veio logo para dentro da empresa. Então, eu muitas vim depois vezes... de 4 anos, né? Eu fiquei 4 anos no mercado financeiro e depois ela foi trabalhar em banco e veio. Então era outra visão, mais financista, e ele já uma visão mais comercial. Né? Exato. E voltando aqui ao assunto da visão de futuro do Paulo Sérgio. Você foi fundador do Sinduscom e também participou de várias entidades de classe aqui. Esse papel, essa participação no associativismo, até que ponto influenciou sair do mercado como empresário e entrar na vida pública? É muito importante o associativismo. Eu vejo assim, é como exemplo, a pessoa que mora num condomínio, num apartamento, e ela não participar da vida do condomínio, eu acho assim muito ruim. A pessoa, se ela mora num condomínio, por exemplo, tem reunião do condomínio, ela tem que estar participando, saber o que está acontecendo com a sua família, as rotinas do condomínio, que ela pode, a vida dela se tornar melhor através da convivência no condomínio. Eu estou dando um exemplo na casa da gente. Eu vejo assim, na empresa é a mesma coisa, a empresa não vive isolada. Ela não vive só com seus fornecedores, com seus clientes, com os stakeholders que tem ao redor dela. Ela vive numa sociedade onde tem meio ambiente, onde tem a sociedade civil, onde tem pessoas passando dificuldades, onde tem os poderes públicos instituídos. Então, você tem que conviver com isso e ter o melhor relacionamento para você ter conhecimento. Porque eu sempre, assim, como eu comecei a minha vida empresarial lá em 85, era uma fase diferente, não tinha internet que tem hoje, era tudo muito diferente. Então, eu procurava sempre buscar informação. E onde estavam as informações? Estavam nas entidades, nas palestras que você participava. Não era igual hoje, você pega o seu celular, vai procura aqui, e não era assim. Você tinha que pesquisar na Barça da sua casa, ou você tinha que ter conhecimento através de reuniões e palestras e cursos que você fazia. Então eu via essa participação no sindicato patronal, na Federação das Indústrias, na Associação Comercial e Industrial, uma possibilidade de você participar da vida da cidade e do nosso país. Lá se discutia reforma tributária naquela época, reforma trabalhista, reforma administrativa. Tudo se discutia naquela época e hoje discute também. Lá se discutia tecnologia, inovação. É incrível. Tá certo? Formação profissional. Sempre eu vivo essa questão, necessidade da formação profissional. Então, eu na FIENG e através do Senai, eu via uma visão geral. O que estava acontecendo na formação profissional no nosso país, na nossa cidade. Então, eu pude participar disso. Não adianta eu ficar reclamando que falta um pedreiro de acabamento, falta um encanador. O que eu fiz para criar condições para treinar mais pessoas, para motivar as pessoas? Hoje, a gente vive um momento muito difícil na nossa sociedade. Para formar pedreiro, por exemplo. É uma situação que os meus filhos vão enfrentar e as futuras gerações. É muito mais fácil a pessoa estar estudando e mexendo no computador e estar na internet do que ela se profissionalizar e mexer em um trabalho profissional, aprender a ser pedreiro, etc. É muito mais difícil, muito mais trabalhoso, é mais sujo, tá certo? Às vezes até ganha mais aqui sendo pedreiro, mas as pessoas querem a facilidade, né? Então, eu sempre percebi que participar das entidades de classe, eu sempre coloco, e uma coisa importante, planejar.
planejamento estratégico, PDCA, tudo é importante. Eu sempre estimulei a todas as minhas empresas que eu participo a ter o planejamento estratégico, a ter o SWOT, a ter um plano de ações, a ter processos bem definidos e cumprir. Porque se você não tiver processos e pessoas capacitadas para conduzir aquilo, você não vai para frente. Tem que ter planejamento, tem que saber o que você quer, colocar prazo, colocar responsáveis. Então, eu sempre fui assim, eu sempre fui muito de planejar, sempre fui muito de propor ações. E as entidades de classe me ajudaram nisso, onde você tem uma visão mais geral de uma sociedade. Ali, nas entidades que eu vi os problemas ambientais que o nosso mundo vive, a nossa cidade vive. Os problemas sociais me despertaram ali, porque às vezes você, na sua empresa, você não está nem preocupado com a escola municipal que está ali com problema, com a entidade de classe que tem órfãos ali, com problemas de drogas, com problemas sociais do idoso. Que, para quem empreende no setor imobiliário, pode ser algo que até afaste o comprador do próprio empreendimento. Exatamente. Né? E hoje, todo esse conhecimento, talvez a Inconil, eu estou vendo lá, que apresentou aqui uma proposta de fazer um produto inovador em Uberlândia para idosos. A prefeitura criou o condomínio do idoso, é público, mas nós temos também pessoas que têm renda que precisam dos idosos, precisam de um lugar especial. Quer dizer, eles estão propondo, a Inconil está propondo, eu achei maravilhoso, porque é um projeto que nos Estados Unidos tem muito e tal, e no Brasil nós não temos ainda muito esse tipo de empreendimento, mas são nichos de mercado. Você não adianta ter informação, você tem que ter agilidade em usar a informação. Então, quanto mais ágil você for, então, vão procurar informação, onde tem informação nas entidades, participando da sociedade, e vão utilizar logo a informação. Ô Paulo, como que é legal você comentar sobre o associativismo, né? Nós tivemos agora uma reunião sobre um evento, uma iniciativa do Sinduscon junto com a prefeitura, que é o Megacon. Vai ter o primeiro mega evento da construção civil, né, em Uberlândia, que vai ser agora em outubro. E é bacana comentar porque é uma iniciativa do Sinduscon junto com a prefeitura, né, que trouxeram vários parceiros para o evento. A ideia do evento é incentivar a questão de venda de imóvel, tem a parte, é um mix, porque tem a venda de imóvel, vai ter lá um balcão de empregos e vai ter um espaço também para palestras, né, onde eles atraíram ali também a parceria das faculdades, universidades daqui de Uberlândia para poder participar e poder qualificar o mercado da construção civil, enfim, no mercado de Uberlândia. E é legal ver, porque eles fizeram essa junção, mas o que eu falei lá durante o evento foi, gente, não adianta nada a prefeitura, o Sinduscon ter essa iniciativa se as empresas, se os profissionais da cidade não se engajarem, se não participarem do evento e fazer acontecer. Então, da importância das empresas, dos profissionais estarem engajados, terem proatividade de participar, de trazerem os colegas, de disseminar a informação para poder o evento acontecer. Porque Uberlândia, nós estamos na cidade sagrada, né? Uberlândia é uma cidade dinâmica, a gente conhece o Brasil todo, né? Grandes cidades. É difícil você encontrar uma cidade do porte de Uberlândia com a qualidade de vida, né? Com toda essa estrutura que nós temos aqui para as empresas crescerem. Um evento desse, Paulo, ele atrai novas empresas, né, novas construtoras, novas empresas do mercado, e ali trazem inovações para o mercado. Então é importante que a gente participe, que a gente esteja sempre atento, que a gente faça um network no evento, faça relacionamento e conheça novas pessoas, né? Porque hoje o mundo muda de uma forma muito rápida, né? A gente vê há 5 anos atrás, o mercado funcionava de uma forma, hoje já é de outra. Imagina daqui 5, 10 anos. Né? Então, nós temos que estar preparados para essas mudanças, né, durante a nossa vida. Eu vou jogar essa bola para a Amanda aqui, porque a gente está falando aqui de informação, de ter informação, não só para a decisão pública, como até a privada. Né? Você pensar como é que vai estar o seu segmento. Você que atua lá no Professos, que sabe a carência que existe para essa formação. O mercado está aquecido. E está faltando gente. Como é que o privado e o público caminham aí para resolver isso? A educação, vamos falar um pouco do Professos, né? A educação está dando passos muito lentos no Brasil, né, Paulo? E o que acontece? A gente tem 2 fatores assim, de mudanças importantes. Um, que a tecnologia está substituindo alguns trabalhos,
Né? E o outro que meu pai comentou, que a mão de obra não está sendo requalificada. Então, as coisas mudam muito rápido e as pessoas não estão se requalificando, né? E eu gosto muito de um economista, chama Ricardo Amorim. Eu não sei se você conhece ele, segue ele, né? Já sigo ele há muito tempo, acompanho ele. O que ele fala? Que isso, gente, daqui a pouco pode gerar um caos econômico na sociedade. É muito grave. E que não é o papel só do governo de fazer as coisas acontecerem, que as pessoas físicas, que as empresas, elas têm seu papel para requalificar as pessoas, né? Não só diretamente, né? Porque tem treinamento, em Conil a gente tem treinamento praticamente todo mês, a gente tem treinamento com todo mundo. As empresas se qualificarem também o papel das pessoas físicas, né? Então, assim, foi nesse contexto, né, da gente não ficar parado, que a gente criou o Processos lá 4 anos atrás. Então, é uma instituição, é uma ONG, que nasceu dentro da Inconil, né, o PP abraçou essa causa. Inconil Social, né? Nós começamos com um projeto do Inconil Social, né, através de uma grande parceria lá com o Instituto Politriz, nós já desenvolvemos o projeto Reescrevendo Histórias, O que a gente fez? A gente começou a pegar funcionários da Inconil para darem aulas no Instituto, tá? Isso era uma vez por mês. Aí veio a pandemia. A pandemia, assim, teve uma defasagem em termos de educação durante 2 anos. Nós fizemos várias ações lá, como na época da pandemia, nós fizemos arrecadação de alimentos através de parceiros, né, fornecedores nossos. A gente fez várias ações lá da questão de poder fazer aula com as crianças, da questão de urbanismo, inglês, tecnologia, levamos financeira, Cônsul de Portugal para as crianças falarem de globalização. informática. Aí o que aconteceu? A gente voltou, depois da pandemia, com aulas periódicas, toda semana. E quem que dá essas aulas? São executivos do mercado de trabalho, que vão dar aulas em instituições públicas, né, que são os centros de contraturno escolar, começou em Uberlândia, e aulas fora da caixa, que tem tudo a ver com o que o mercado hoje está precisando, que é o quê? Matemática financeira, marketing digital, finanças básicas, empreendedorismo, direito, dever e cidadania, ensinar a Constituição para as crianças, ciência da computação, inteligência emocional, gente. Como não falar de inteligência emocional para essas crianças? Pensar então, em assim, inteligência emocional, por exemplo, num canteiro de obra. Gente, fundamental, né? fundamental, Segurança. mas a gente está trazendo, Paulo, para as crianças, né? Crianças e adolescentes. Por exemplo, por né? que você não qualificar o jovem ali que tem entre 14 e 16 anos para poder despertar ele o interesse, às vezes, de trabalhar no mercado imobiliário como corretor de imóveis, levar o mundo para ele, como engenheiro, como arquiteto. Às vezes ele está ali, ver as possibilidades, no dia a dia dele, mas ele não tem essa oportunidade de poder conhecer sobre o assunto. E a ideia nossa é essa, é poder transmitir para eles um pouco do nosso conhecimento, para eles que os jovens possam conhecer um pouco e possam, né, ter o interesse de continuar nesse caminho, né, do conhecimento, enfim, aprendendo um dia a dia. Eu vou dar números, tá? Agora, por exemplo, a gente já está há 4 anos atuando, a gente esteve em Uberlândia junto com o projeto Reescrevendo Histórias, agora a gente está junto com o Lar Sírio e com a Casa da Criança Santo Amaro em São Paulo. Mais de 500 crianças já foram impactadas pelo nosso trabalho, são mais de 70 voluntários, executivos de empresas, Itaú, Nubank, Ambev. Conte aí, as empresas são voluntários dessas empresas que estão dando aula para as crianças e adolescentes, entendeu? E agora a gente está com um programa de mentoria, só fazer uma propaganda aqui. Agora a gente implantou um programa de mentoria, que esses voluntários vão dar 2 mentorias por mês para essas crianças. Então sigam lá, Instituto Processos, no Instagram, lá vai ter o formulário, que se você é executivo, trabalha no mercado aí já há 10 anos, pode ser mentor dessas crianças, tá? Então sigam lá a gente no Instagram. Todo mundo podendo colaborar. Colaborar, com todo exatamente. mundo, né? Faça a sua parte, não fique colocando culpa no governo, entendeu? Porque a gente sabe que o governo, meu pai tá tentando fazer a parte dele, eles não vão ser tão rápidos, a gente não vai conseguir a mudança rápida, né, que a gente quer. Então, acho que cada um da sociedade tem que fazer, e eu acho que é um dos ensinamentos que meu pai passou para mim, né, que veio dessas entidades associativas e que é não ficar quieto, tentar fazer as coisas diferentes, né? Agora vou cutucar aqui o Paulo com relação ao empresário. Quando a gente vai para o poder público, muitas pessoas que fizeram essa trajetória sua de sair do empresarial para ir para o público tem uma queixa que é muito comum, que aquela potência, liberalidade que você tinha de decidir fazer no privado, no público você tem mais dificuldade. Você sente frustração de alguma coisa no público que você gostaria de ter feito mais rápido, ter feito melhor, e por conta das próprias questões burocráticas de Estado, de governo, não anda do jeito que o empresário Paulo Sérgio dava velocidade? Com certeza. Porque no privado é totalmente diferente de você ter uma companhia
Vou pegar um DEMAI, uma prefeitura que tem 15 mil servidores, e uma construtora que tenha 3 mil funcionários. É totalmente diferente. Na empresa você planeja, você toma uma decisão e faz acontecer. No poder público você tem vários impactantes. A própria legislação ela é muito burocrática, torna muito burocrática, tem que ser assim, e torna mais lenta as ações. Então, às vezes, você pensa em fazer, mas até fazer acontecer, o gestor tem que ter muita experiência. Isso eu aprendi com o prefeito Odelmo, porque ele tem uma visão muito prática e aquela visão de acompanhar o processo para e passo. Delegar e cobrar. Então, isso é muito importante no poder público para fazer acontecer, mas é muito diferente. A pessoa pensar que trabalha numa empresa privada e vai praticar, vamos supor, a área de RH. Você trabalhar com RH de empresa privada é muito diferente de você trabalhar com RH numa empresa pública ou num órgão público, porque ali tem estabilidade de emprego, são outros interesses, outras frustrações, outra motivação que o servidor ou funcionário tem para trabalhar. Então, para você se tornar um servidor motivado, entusiasmado no trabalho, na atividade privada, você tem uma forma de fazer. Na pública é muito diferente. Eu aprendi isso. Acho que uma das coisas que eu guardei, e muito importante, é saber atuar na instituição pública. Não é fácil, é muito difícil e muito diferente. Vamos virar aqui agora, vamos falar de visão e futuro. Você tem uma peculiaridade entre os empresários da construção, que você teve atuação no surgimento do Uber Shopping, né, do MC hoje, onde está o MC, o Uberlândia Shopping e também o shopping na zona leste da cidade. Em todos os casos, quando esses empreendimentos surgiram, havia aquele comentário, mas é longe demais, não tem nada lá, é loucura aquilo ali, não vai pegar. Hoje, quem anda ali na Zona Sul, né, já vê outro cenário, Zona Sul extremamente aquecida, e quem está na Zona Leste agora já começa a ver também o tráfego ali na Anselmo, que já não é o mesmo tráfego que era há 6 meses atrás, antes de muitos empreendimentos que estão sendo entregues agora. Quando você ouve essas críticas, esse comentário de que, nossa, isso é loucura que está acontecendo, e hoje vê, qual que é o seu sentimento de ter apostado num empreendimento, levar a cidade para um lugar que vai desenvolver aquela região e hoje está dando certo e é a referência, onde todo mundo diz, atrás do Uberlândia Shopping, chegando no pátio, como é que é? Ô Paulo, você está me fazendo lembrar aqui, e é realmente muito complicado, porque a pessoa que é idealista, que é sonhadora, ela às vezes ela é criticada num determinado momento. Eu lembro, você me fez lembrar aqui uma passagem, quando eu sonhei e coloquei meu sonho em prática, que era ter o segundo shopping, Uberlândia Shopping, eu sonhei. E eu acreditava, eu contratei uma pesquisa de mercado, com a maior empresa de pesquisa de mercado do Brasil, identifiquei que o Uberlândia tinha mercado para instalar um outro shopping, o local seria na Zona Sul. Eu comprei o terreno, paguei, fiz o projeto, tentei 1 ano buscar investidor, eu só tinha 50% dos investimentos necessários, não consegui. E eu estava lá em Manaus fazendo uma obra, que eu fiz obra no Brasil todo, eu rodava essas obras todas, e descobri uma empresa que queria fazer shoppings em cidades de médio porte. Fui lá, um projeto debaixo do braço, vendi a ideia para um grupo português, que era sócio de um grupo americano, realizei o negócio. Começamos a obra, os pilares estavam sendo construídos e eu tinha colegas, amigos, empresários de Uberlândia, falando assim, vocês estão ficando louco, Uberlândia não cabe o segundo shopping, o outro shopping não está dando conta, estava cheio de loja fechando, e eu falei, cabe, eu tenho pesquisa, eu tenho dinheiro para investir, eu já tenho investidor para fazer, não vai terminar, vai parar, vocês vão fazer um elefante branco para Uberlândia. Esse ano passado, nós tivemos 10 anos do Center Shopping, do Uberlândia Shopping inaugurado. Então, está lá, ativo, viveu momentos de pandemia, dificuldade, mas está lá, dinâmico. Eu tenho certeza do sucesso dele. Fomentou a região. A região hoje, a região da Zona Sul, é outra região devido a esse empreendimento.
Ele ancorou esse empreendimento. A mesma coisa foi o Uber Shopping. O Uber Shopping foi o primeiro shopping de Uberlândia. Teve o shopping lá da Vasconcelos Costa, da Floriana, aqueles mini shoppings, né? Mas como mall era o primeiro. Como mall, o primeiro, que foi idealizado por um empresário de Uberlândia, mas foi rateado em vários investidores que tinham as suas lojas próprias, que era diferente do modelo de shopping no mundo que se fazia, que era um dono só. Esse shopping não deu certo, e lá funcionava uma faculdade. E esse shopping foi cair nas mãos da Caixa Econômica, o imóvel. E estava à venda, nós fomos, juntamos um grupo de sócios, compramos aquilo, e o que vai fazer aqui? Pensamos que Uberlândia caberia um complexo médico hospitalar. Fizemos pesquisa, hoje é um sucesso. Nós temos mais de 80 mil metros quadrados de área bruta locável, lá tudo locado, procura grande. Hoje está sendo feito um estacionamento vertical. O primeiro estacionamento vertical de Uberlândia está sendo feito dentro do UMC. É a mesma coisa. A mesma coisa eu vou te falar agora, que é o shopping lá, o Praça Uberlândia Shopping, que é o Agro Shopping, perto do aeroporto. Esse shopping foi ideia minha. Nós identificamos o investidor. Esse investidor veio, comprou o terreno. A nossa empresa construiu o shopping, terminou o shopping, estava concluído, só que terminou em 2015. Uma crise violenta do governo Dilma. Esse shopping não abriu, depois agora está em séria dificuldade. Eu tenho a certeza que daqui a um ano e pouco, esse shopping vai estar gerando 2.000, 3.000 empregos. Porque o mundo é dinâmico, Exato. as coisas, a economia é dinâmica. Então, assim, eu estou acostumado, às vezes, aquela pessoa, igual o Thomas Alva Edison, se ele ficasse olhando a vela para inventar a lâmpada, ele não inventaria nunca. Então, você tem que ter um olhar diferente para as coisas. O empreendedor ele tem que pensar em coisas diferentes, você tem que diferenciar o seu produto. Às vezes, se todo mundo estiver na mesma coisa, não adianta, você tem que pensar numa coisa diferente, embasar aquilo e ir em frente, seguir em frente e persistir. Eu sempre fui muito assim, olha, o caminho é, mas dificuldade tem, vai ter, nós vamos ultrapassar e vamos em frente. E quando você vê o negócio está pronto, sucesso. Então, eu sempre fiz isso na minha vida, eu acredito em Deus, porque tudo está nas mãos de Deus. Se você faz a coisa com boa convicção, com bons requisitos, que você estuda direitinho e faz com amor, com carinho, com dedicação, usando técnica, você vai dar certo. Ô Paulo, e eu vejo meu pai falando, né? Eu conto isso muito para as pessoas. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha 8, 10 anos de idade, tinha um amigo meu que morava ali naquelas casas mais antigas ali no Caraíba, atrás do MC. E a gente ia brincar na rua, de bicicleta, jogar bola, e no final da rua dele tinha uma cerca. E no final da rua era só pá, eu via aquela zona, era só pá, tinha um curral, não sei se era um aras, tinha um aras ali onde é aquela Vinhedos, onde tem os prédios ali da Brasal, era um aras e não tinha nada na Zona Sul. E eu falo assim, muito hoje, quando a gente pensa em inovar, pensa no futuro, realmente é um desafio. Eu tenho passado isso muito hoje na Inconil, né? Meu pai conta aí do Uberlândia Shopping, do MC. Você vê, o Uberlândia Shopping, na época que começou a construir, subir a estrutura do shopping, ninguém acreditava, né? Muita gente remava contra. A mesma coisa do MC. Começou com um hospital pequeno, com 30 e poucos leitos. Hoje Vendia salas ali a 8, 10 mil reais o metro. Hoje estão vendendo a 20 e poucos mil reais o metro. E não tem. É case de sucesso. Hoje o MC é referência, né, para a região toda. E hoje na Inconil eu vejo muito isso. Eu sempre procuro trazer projetos inovadores e que faça a diferença na vida das pessoas. E nos nossos projetos inovadores, por exemplo, o exemplo, o WTC, que é o World Trade Center, que nós estamos trazendo para a Uberlândia. Nós adquirimos a marca do WTC no ano passado. O WTC é uma marca mundial, é uma potência, né? É uma marca que realmente faz a diferença. Toda cidade que tem um WTC no mundo, né? No mundo, elas são case de sucesso. Então, se você for ver o WTC em Buenos Aires, a história de uma forma, e hoje é um case de sucesso, começou lá, era um vazio urbano, onde na época começou a desenvolver o WTC ali no fim do Porto Madeiro. Ninguém acreditava. Hoje o WTC lá está funcionando com 7 torres, 2 torres comerciais, um shopping, está a todo vapor. Montevidéu começou com uma prisão,
onde o empreendimento lá identificaram uma prisão, transformaram num shopping, depois veio o projeto da WTC, os idealizadores começaram a viabilizar 1, 2, 3 torres, hoje tem 7 torres comerciais e tem um hotel. E depois o shopping veio, fez a expansão, hoje é o maior shopping de Montevidéu, e é a região mais valorizada da cidade. E renovou uma região que estava degradada, né? Antiga, Exato, né? E hoje, assim, e hoje, por exemplo, o WTC, muita gente pode remar contra. Mas eu acho que se a gente fizer tudo que a gente faz na vida, se a gente fizer com propósito, se tiver equipe qualificada e se a gente acreditar no que a gente faz, não tem erro. Né? E Uberlândia, nós estamos na cidade sagrada. Até o sucesso, sem lançar, praticamente está todo mundo querendo reservar a sala, quer dizer, é um sucesso já antes de lançar. Então, assim, quando a gente tem estrutura, quando a gente tem equipe, acredita no que a gente faz, realmente as coisas acontecem. Né? Uberlândia, você não vê Uberlândia, né, um sucesso de empreendimento, você vê empresas de fora como a Brasal, a Build, a Perplan, MRV, todas as empresas vindo de fora para a cidade, prosperando com a cidade, querendo ficar na cidade, lançar mais empreendimentos na cidade. Isso é muito bom para a cidade. É um ambiente de negócio muito propício, né, para fazer negócio. Eu vejo isso muito porque Uberlândia sempre foi uma cidade acolhedora, que as pessoas aqui sempre pensaram, vamos empresas de fora virem para cá para a cidade poder desenvolver, poder crescer. Né? Diferente de outras cidades. Por que Uberlândia cresceu e outras cidades ficaram para trás? Porque realmente as pessoas aqui, o mercado aqui é diferente. Né? Empresas de fora vindo para cá e a cidade prosperando e negócio. Né? Isso é bom para a cidade, né? Mesmo para as empresas locais poderem se desenvolver e poderem também não ficar acomodada. Exatamente. Né? E para dirigir esses eixos, para a Amanda agora, plano diretor, ter um plano, urbanismo, projeto é fundamental. Você está em São Paulo, não. E nós estamos vendo lá o a gente vai que está acontecendo com o centro. A diferença, né? Vamos lá, quando a gente fala de urbanismo, tem tudo a ver com plano diretor. O que é plano diretor, para quem não sabe, né? É uma lei que toda cidade, acho que é acima de 20 mil habitantes, que tem que ter para determinar as diretrizes de crescimento. Aonde pode construir, aonde não pode. Quanto pode construir, o quanto não pode, né? E o que acontece? A gente tem um problema grave aí, né? Porque as mudanças estão vindo muito rápido. E o plano diretor ele é refeito, né? Revisto a cada 10 anos. Mas as mudanças estão aí, né? Então, o que aconteceu em São Paulo, gente? Em São Paulo, as coisas mudaram, mas teve muita restrição para construção, né? Então, assim, restrição para construção. Lá em São Paulo tem um negócio que aqui em Uberlândia não tem, que chama outorga onerosa. Outorga onerosa, para quem não sabe, que eles cobram das construtoras um valor para construírem mais. Só que esse daí repassa para o preço, né? E o preço cresceu muito lá, né? Principalmente preço de terrenos. Então, assim, você tem uma restrição enorme para construir, muito diferente de Uberlândia, né? Uberlândia foi uma cidade muito facilitadora. Você vê a zona sul de Uberlândia, muito bem planejada, Grande Marileusa, bairros foram muito facilitados para construção. Diferente de São Paulo, que a gente tem um caos. Por quê? Né? O plano diretor, dos objetivos é o quê? Você aproximar a moradia de trabalho. E hoje as pessoas moram a 2, 3 horas do trabalho. Não tem lógica, né? Então, quando eu morava em São Paulo, você coloca restrição. Desculpa, VP, pode falar. Engraçado a Amanda falando, eu lembro quando eu morava em São Paulo, trabalhava lá e tinha gente dentro da empresa lá que às vezes demorava 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Isso é qualidade de vida. Não é qualidade de vida. A densidade não tem densidade, né? Então você não pode construir muito numa região, né? Então, onde está a zona de emprego, você não pode construir muito. Tem muita restrição, né? Então a gente vive um caos urbano na cidade. Então, assim, até depois eu queria até mostrar depois 2 gráficos, depois você pode até colocar aqui, que são gráficos que estavam na minha tese, na minha dissertação do mestrado, né? Eu falo sobre isso porque esse foi o tema do meu mestrado, né? Então, assim, o preço dos imóveis de 2003 a 2013 cresceu 11% ao ano, enquanto a renda do brasileiro cresceu 9% ao ano, enquanto o PIB do Brasil cresceu 4% ao ano, tá? O que aconteceu? Você tem alguns fatores para o preço de imóveis ter crescido. Um fator de crescimento chinês que impulsionou as commodities no Brasil, o PIB brasileiro cresceu. Segundo, o impulsionamento do crédito imobiliário. Tá? Então, o impulsionamento do crédito imobiliário aumenta a demanda por imóveis, as pessoas vão comprar mais imóveis. Terceiro item.
diminuição da oferta de imóveis. Não diminuição, mas a oferta de imóveis não aumentou conforme a demanda. Gente, economia é demanda e oferta. Se você aumenta a demanda, se mais pessoas estão querendo comprar imóveis, o preço vai crescer. Então, você tem que ofertar mais imóveis. E não foi o que aconteceu. Eu peguei um gráfico do Sinduscom que mostra a oferta de imóveis na cidade durante o mesmo período. E foi uma oferta estável, ou seja, a complexidade para construir, as leis, muita burocracia, outorga onerosa, não deixou a oferta aumentar, então o preço aumentou. E você vê Uberlândia, que é uma cidade dinâmica, que não teve essa discrepância tão grande, né? Os preços continuaram mais estáveis do que se você comparar São Paulo. Graças a Deus, agora acabaram de passar na Câmara de São Paulo um novo plano diretor, que está mais está mais democrático, né, falando, mas mesmo assim tem muita coisa a mudar. E aí que você vê, né, porque que algumas cidades proporcionam muito um ambiente de negócios, como Uberlândia, e outras, São Paulo, assim, é uma cidade que eu amo, eu moro lá, etc., mas, assim, tem muito a melhorar também em plano diretor e a melhorar para o ambiente de negócios, né, gente, e para não deixar isso acontecer. É favela por todo lugar, as pessoas não podem... É um preconceito de você ter a pessoa de mais baixa renda morando do seu lado, sabe? Não pode, tem que deixar os negócios fluírem de uma forma mais rápida, sabe? E quando você teve na CETRAN, com o projeto Uberlândia Integrado, essa era uma preocupação, isso que o Pedro Paulo falou, da distância, né? Uberlândia hoje é uma cidade que a gente atravessa ela inteira em 30 minutos, né? Aí a gente vê o que é a visão de um futurista, de uma pessoa que pensa lá no futuro. Na época, quando eu fui secretário, quando eu tinha 26 anos, 91, 92, nós começamos a discutir o plano diretor de Uberlândia. Contratamos quem? Jaime Lerner, que era o maior urbanista na época, que tinha concebido o sistema de transporte de Curitiba, idealizou e concebeu o sistema integrado de transporte de Uberlândia. Isso começou lá atrás. A Amanda está falando na questão das mudanças, né, que são transformações. Hoje, nós estamos vendo que em Uberlândia nós estamos construindo ciclovias ao longo de várias avenidas da cidade. A intenção nossa, do prefeito Odelmo, do nosso governo, é integrar a cidade através das ciclovias, que é um modal de transporte importante e tem que ser valorizado. E que antigamente ninguém pensava. Ninguém pensava nem em pedestre, nem no ciclista, pensava só em carro. Então, a mentalidade de valorizar o transporte público, aí foram criados os terminais em Uberlândia, o sistema integrado de transporte, hoje tudo integrado. É um exemplo para o Brasil o sistema de transporte, apesar de nós estarmos enfrentando dificuldades. Aí agora nós estamos construindo as ciclovias. E tudo isso foi pensado lá atrás, desde 1990, quando eu participei da concepção do primeiro plano diretor de Uberlândia, Jaime Lerner orientando, ele vinha em Uberlândia, nós contratamos ele, e hoje isso está sendo renovado a cada 10 anos. Inclusive hoje, Amanda, Uberlândia está rediscutindo, vamos começar ainda esse ano as audiências públicas para discutir o plano diretor de Uberlândia e para discutir como é que vai ser o desenvolvimento. Nós vamos priorizar construções sem garagem, por exemplo, para desestimular as pessoas a terem carro, para estimular as pessoas a morarem perto do transporte público, a morarem perto do seu trabalho. Exato. Essa é a mentalidade que nós temos que ver. Hoje Londres já pensa assim, hoje várias cidades no mundo, inclusive São Paulo, estimula perto do transporte público você ter habitações de médio, baixo padrão. Exato. Também sem garagem. Só para situar quem está nos assistindo, porque essa exigência da garagem foi uma preocupação lá no passado, porque os carros ficavam na rua, né? Exatamente. E atrapalhava o trânsito. Hoje você tem uma outra geração, então para quem está nos ouvindo, nos assistindo, entender por que liberar uma construção sem garagem hoje é algo moderno. Obrigado, Paulo Sérgio. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. E para esse encerramento, alguma pergunta a mais? Não, gostaria só de agradecer. Foi incrível a oportunidade de estar. Só faltou a Nanazinha e minha mãe. De estar aqui com meu pai, com meu irmão, assim, pessoas que eu aprendo todo dia com eles. Assim, é um enorme... Nossa, me sinto muito lisonjeada por estar aqui. E muito obrigada. E eu também agradecer, né, a satisfação estar com todos aqui, em família principalmente, e que esse, né, o primeiro Incocast possa ser o primeiro de vários, né, eu acho que
Nós estamos dando início agora. Pode me chamar, viu, Paulo? Eu adoro, assim, pra estar junto, assim, para acompanhar e fazer perguntas também, te ajudar. A ideia é a gente trazer aqui grandes profissionais, pessoas, para poder conectar pessoas e poder a gente aqui transformar, né, a nossa cidade, as empresas que estejam aqui, para poder as coisas, né, prosperarem a cada dia. Né? E você que está nos acompanhando, você pode também acompanhar eles aqui nas redes sociais. No Instagram, @AmandaPinaFerreira, @PedroPauloFerreira e nosso convidado, soupaulo.Sérgio. O Incocast de estreia fica por aqui. A gente se despede. Muito obrigado, Paulo Sérgio, pela sua presença. Eu agradeço, me sinto muito orgulhoso de estar aqui participando. É uma empresa que eu admiro. Eu tenho um orgulho muito grande dos meus 3 filhos, 2 estão aqui, da minha família, e essa família criando uma empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável, com foco no trabalho, com foco em mercado imobiliário cada vez mais inovador. Parabéns e continue esse trabalho aí, meus filhos. Obrigado. Obrigada, fique ligado, fique ligada na agenda Incocast. A gente volta em breve com mais histórias inspiradoras falando do mercado imobiliário em toda a região.